Bom dia, meus amores. Nós vamos estudar sobre o modo de viver nas fazendas. Nós já estudamos, no ponto anterior, a sociedade dos engenhos e a mão de obra dos engenhos, que nós estudamos que os escravos eram a mão de obra dos engenhos. Agora nós vamos viver o modo de viver. Para atender às necessidades de alimentação e transporte da população, os primeiros colonizadores portugueses trouxeram para o Brasil os bois. O gado vivia solto e entrava pela mata. Muitas vezes esse animal se tornava selvagem. Com a criação do engenho, os animais passaram a ser mais utilizados para o transporte de cargas de cana e para movimentar a moenda, onde se fazia a fabricação da cana. Mais tarde, os portugueses trouxeram mais bois para o Brasil e fazendas de criação. Desses animais começou a surgir. Então, começaram a surgir fazendas, criação de bois, né, para o transporte. Então, vamos observar essa imagem, ó. Moenda, aqui, ó os bois, né, trabalhando, né, rodando essa roda e os escravos trazendo as canas para ser moída, né, para fazer a transformação da cana, né. Aqui é uma fábrica bem rudimentar. Então, trazia as canas, colocava na moenda, moía e depois, né, ia para a apuração, para transformar em açúcar, né, rapadura, caldo de cana, ok? Mas principalmente no açúcar. Com o passar do tempo, o gado foi deslocando para o interior, pois os engenhos cresceram e as terras reservadas ao pasto foram destinadas a novos plantios. Então, a terra que era reservada aos pastos para a criação de gado foi destinada ao plantio da cana-de-açúcar. Além disso, a criação do gado nas lavouras trazia prejuízo aos proprietários, visto que os animais pastavam e arruinavam as plantações, porque o gado solto entrava dentro do canaviais, né, e prejudicava as plantações. O gado era criado no interior e conduzido para o abastecimento dos engenhos e das vilas próximas. Então, o gado era criado, foi mais para o interior e era conduzido para o abastecimento dos engenhos, né, fornecer a carne e também para trabalhar nos engenhos, e era vendida a sua carne também para as vilas próximas ao litoral. Na maioria das vezes, os criadores seguiam o curso dos rios, quando ele saía, né, em caravanas de gado, pois esses, além da água, garantia ainda o bom pasto. O principal caminho que eles seguiam para ir para outra rota, né, para São Paulo e também para o Nordeste, era o Rio São Francisco. Então, pelo Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, eles iam de Minas, né, para Minas Gerais e para os estados do Nordeste. E ficava próximo de São Paulo. Naquela época, um ponto de partida para as caravanas era o Rio São Francisco. Era um ponto de partida para os criadores de gado, que ia em direção ao interior do Brasil, seguindo o curso do rio. Os criadores, quando saíam com o seu gado, eles fundaram fazendas, né, várias fazendas às margens do Rio São Francisco, ao quais, com o passar do tempo, deram origem às vilas que se tornaram as cidades. No decorrer do século, a pecuária expandiu-se e tornou-se uma atividade importante para o Brasil.
Então, vamos ver aqui a imagem. Vocês vão ter exercício aqui agora, na página 175. Vamos observar aqui, ó, né? Observa a imagem produzida pelo artista francês Jean-Baptiste, né? E responda o que se pede. Então, tá aqui, né? Vamos ver essa imagem, ó. Aí, vamos ver que é uma moenda aqui, né? Dos bois. E aqui nós vamos ver outra imagem, né? A imagem A e a imagem B. E aí nós vamos responder as questões aqui embaixo, ok? Qual das imagens representa o transporte de cargas, né? É a imagem A, é a imagem B, né? Quantas delas apresenta? A força animal, qual que é? A imagem A ou a imagem B? Além de ser bastante utilizada para o transporte de cargas, como força animal, na época colonial, o gado também fornecia, o que ele fornecia para a população da época? Se ele fornecia carne, se ele fornecia o couro, o que fornecia? As fazendas de gado do Nordeste, as fazendas de criação de gado. Então, vamos virar a nossa página, né? E vamos falar sobre a criação de gado. Então, vamos lá. Olha aqui. A criação de gado. Vocês vão ler essa página. As fazendas de criação de gado surgiram tanto no sul quanto no Nordeste. E o modo de viver nelas varia de lugar para lugar. No Nordeste, por exemplo, os vaqueiros ocupavam uma posição muito importante. Sua tarefa era acompanhar o rebanho nos pastos, amansar os bezerros e cuidar das vacas reprodutoras e repartir os animais, né, que ameaçava o gado. Então, eles tinham que repelir, né, espantar, tirar dali os animais que espantavam o gado. Fazia ainda o preparo do pasto. Vamos ler esse texto aí. A fim de garantir ricas pastagens. Além de cuidar do gado, eles também se ocupavam da lavoura. Quando foi descoberto o ouro no interior do Brasil, o gado passou a ser comercializado também nessa região, como forma de alimentação. Já nas fazendas de gado do sul, no sul, os locais de boas pastagens tornaram centros de criação de gado. Denominado, ele chamava as fazendas com criação de gado, chamava-se estância. Dedicada à criação de bovinos, equinos e muares. Nessas estâncias, os peões cuidavam do gado e recebiam salários pelo seu serviço. Alguns eram contratados, vamos ler aqui a região do sul, alguns eram contratados apenas na época dos rodeios e nas safras de charque. Já os escravos trabalhavam na lavoura e na produção do charque. Então, vocês vão ler aqui o segundo parágrafo que fala sobre as fazendas do sul. Então, tem uma diferença da fazenda do Nordeste, né, como as pessoas que trabalhavam lá, o que eles faziam, e aqui também das fazendas do sul, o que eles faziam, como que eles trabalhavam, né, qual eram as suas tarefas. As fazendas de gado do sul também forneceram carne e tropas de mulas à população da região de Minas Gerais. Os condutores dessas tropas eram chamados de tropeiros. Olha aqui, os tropeiros, ó. Vamos ver, tá vendo aí os tropeiros, né? Muito importante. Por quê, gente? Tinha, assim, os tropeiros, né? Porque naquela época não existia carros, nem as estradas, né, que nós temos hoje. Então, todo o nosso mantimento que era carregado de uma fazenda para outra, de uma cidade para outra, era através, né, da criação, né, das tropas, né, as tropas de mulas, ou muitas vezes era também através da
faziam através da carreta, né? Aquelas carretas de bois. Mas a maior parte, quando era longe de um lugar para outro, era tropas, né? De mulas, ok? Então, quem saía com estas tropas era os tropeiros, que é o dessa foto aqui, ok? Então, meus amores, agora nós vamos ler a página 177. Vocês também vão ler a página 177, responder as questões, né? E vão responder também as questões da página 178, ok? Então, para entender, para responder, vocês vão fazer uma interpretação de texto, ok? Vocês vão ler aqui o modo de viver das fazendas, vão grifar o que é importante, vão ver lá nas questões o que está perguntando, se tem alguma questão referente ao modo de viver na fazenda, tá? Sobre os engenhos, vão ver se tem alguma questão falando sobre os engenhos, então você vem aqui nos engenhos, tá? E aí vocês vão responder a página 175, ok? Aí também, depois nós vamos ler a página aqui, 176, que é a diferença entre as fazendas de gado do Nordeste e as pessoas, os vaqueiros que trabalhavam aqui no Nordeste, nas fazendas do Nordeste. Você vai pegar tudo que é importante, né? Observar. E depois vocês vão pegar as fazendas de gado do Sul. Daí vão ver que aqui nós vimos que os tropeiros que trabalhavam aqui, que faziam essa, né? Levava alimento de um lado para o outro, de uma cidade para outra, de uma localidade para outra. E aí vocês vão fazer o quê? As curiosidades vocês vão ler também, ok? Esse textinho aqui, muito antes de existir, né, as autoestradas ou trilhos de trem, as mercadorias eram transportadas em lombo de burros e mulas, como eu expliquei. Então, vocês vão ler essa parte, vão ler essa curiosidade também aqui. Depois vocês vêm nas questões. Qual era o significado da expressão dar com burros d'água? Então, vocês vão ler é isso aqui, ó. Vão ler esse número 2 aqui para poder responder. Qual o significado dessa expressão na atualidade? É outra interpretação, tá? Aí você vai, a expressão manteve o mesmo significado de quando foi criada? Pinte a resposta. Então, vocês vão lá e vão pintar a resposta, né? Qual que é a resposta correta, ok? Por exemplo, não, seu significado atual mudou completamente? Sim, seu significado atual permaneceu o mesmo até a época, o mesmo da época dos tropeiros? Não, mas seu significado atual guarda uma relação à sua origem? Vocês vão responder, ok? Então, vocês vão responder essa página aqui, 176. Ok? Nós vamos estudar até a página 178. Então, essas questões são da página 178. E amanhã nós vamos entrar novamente às 9 horas, ok? E as dúvidas nós vamos tirar. As dúvidas. E eu quero que vocês assistam o vídeo, que vocês leiam o texto e façam uma interpretação do texto. História e geografia é a mesma coisa de português. Vocês têm que ler a pergunta, ler o texto, para poder interpretar. Saber o que vocês têm que colocar como resposta. Ok, meus amores? Até amanhã.